Baruch Shem Kevod Maluto, Leoland Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Tchuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, minha criança, você que nos acompanha. Você está no canal Techuvá Total. Meu nome é Jaimson Correa e sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos, em particular no dia de quarta-feira, como é hoje, estudos de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, período em que aconteceu o que é narrado por Lucas nessa maravilhosa carta endereçada a Teófilo. Que bom, meus queridos, e hoje em especial, se o Eterno assim nos permitir, estaremos concluindo o estudo do capítulo 12 de Atos. Baruch Hashem, abençoado seja o nome do Eterno, por essa maravilha em poder estudar essa carta e aprender lições que nela são narradas por Lucas, conforme ele vai registrando ali o que era de interesse seu comunicar a Teófilo, e carta essa que chegou às nossas mãos nos dias de hoje. Que bom estarmos aqui, mais uma quarta-feira, sempre gratos ao Eterno por tudo. Bom, falando nisso, quero desde já agradecer a sua participação aqui conosco, bem como de sua família, de seus amigos que talvez estejam com você. Esteja você, quem sabe, vendo no seu computador, no seu notebook, quem sabe projetando na TV, certo? E também, quem sabe, você que está acompanhando no seu próprio telefone, tá bom? Nosso Todarabá, nosso muito obrigado a todos, tá? Pelo carinho, pelo incentivo, tá bom? Ok, então vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Lembrando que nós estaremos finalizando hoje, tá? Se o Eterno permitir. E aí, na próxima quarta-feira, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, né, estarmos lá para fazer isso, estaremos iniciando o capítulo 13, que já vamos abordar no capítulo 13 a primeira viagem de Shaul em suas missões, enfim, em tudo que ele vai realizar conforme a leitura que nós fomos fazer. Então, são as viagens missionárias de Shaul, conhecido também como Paulo, ele tinha esse nome, Paulos. E dessa forma, já Shaul vai começar a aparecer mais nos textos aqui. Ele tem aparecido esporadicamente, certo? Aqui e ali. E a partir do próximo capítulo, que é o 13, já de uma forma mais presente, na carta. Então, vamos iniciar, né? Vamos dar sequência aqui a leitura interpretada do capítulo 12, já os versos finais. E eu peço a máxima atenção sua, tá bom? Naquilo que estaremos apresentando, não só aqui no estudo de Atos, mas em todos os estudos que são apresentados aqui no canal, porque são realizados realmente com todo carinho, para que você possa conhecer um pouco mais a respeito das escrituras de forma geral, em particular no dia de hoje, na carta de Atos, conhecer um pouco mais a respeito dos nossos irmãos que viveram ali no século I, conforme Lucas descreve isso em sua carta. Tá bom? Então vamos ao texto, que diz assim, o verso 18 do capítulo 12. Haboker, olha só, Haboker or, na luz da manhã. Boker quer dizer manhã, né? Or é luz, então na luz da manhã. Umhumah Rabá Haitá Ben Anshei Hatzavá Lemor Ma Hayá Lefetros. Na luz da manhã houve grande confusão entre os homens do exército romano,
dizendo o que aconteceu para Pedro. Então vale aqui lembrar que nos textos anteriores a esse que nós acabamos de ler, tratamos a respeito do que um malar enviado pelo Eterno, um mensageiro, enviado pelo Eterno, livrou simplesmente Shimon Kefa da prisão. Ele estava ali encarcerado, com muitos guardas à sua volta, para garantir que Shimon Kefa permaneceria preso. Então um malar enviado pelo Eterno foi lá e libertou ele. Então imagina só, e aí eu peço que você preste bastante atenção nisso. Imagina só a situação: vários guardas romanos tendo a responsabilidade de não permitir que nada acontecesse com Shimon Kefa, que estava ali detido. E aí, de repente, no referencial deles, dos soldados, Shimon Kefa simplesmente já não está mais na prisão. Óbvio, o malar o conduziu para fora sem que eles não percebessem, né? Então, coisa do Eterno, imagina. Daí o porquê do que está escrito aqui no verso 18, que houve uma grande confusão entre os homens do exército, portanto os soldados, os militares romanos, né? Então imagina o superior ouvindo isso daquele que estava guardando Shimon Kefa, dizendo que simplesmente ele sumiu de lá. Então é até difícil, imagina, né? É até difícil a pessoa acreditar nesse relato, dizendo: a pessoa sumiu, estava aqui ainda há pouco, do meu lado, e aí sumiu. Acaba soando inclusive como uma espécie de motim, né? Uma espécie de traição em relação ao exército romano, ou coisa do tipo, né? Então imagina só a confusão que foi. Aí eu trouxe aqui essa ilustração, né, para mostrar aqui esse desentendimento que houve. Os ânimos foram acalorados certamente, conforme narra Lucas aqui, dizendo que foi uma confusão, né? Verso 19: Verroredos darash oto velo metzao vayarkor et hashomrim. Então Herodes procurou por ele, isto é, por Petros, e não o encontrou. E investigou os guardas, olha só, Hashomrim, aqui está no plural, tá? Você tem aqui, ó, Shin, Men, Resh, formando a palavra Shomer, guardador, ou aquele que guarda, né? Guarda. Hashomrim, aqui no final, Hashomrim, quase que não sai, com esse men sufixo aqui, ó, significa plural, tá bom? Então ele fez uma investigação com os guardas. Vaiten dato lahamitam vairet miruda el kizren vaishev sham. Então olha, ele investigou os guardas e os estabeleceu e os deu em decreto para morrerem. E aí vem essa ilustração aqui, tá? Então, isso realmente aconteceu, é relatado por Lucas, certo? Registrado. Então, como nenhum deles soube explicar como Shimon Kefa saiu da prisão, então a eles foi dado a pena de morte, né? Então, é interessante, eu trago isso à tona novamente, que esse Herodes Agripas, que é narrado aqui por Lucas, ele tem um certo tipo de comportamento que portanto, mostra ele bem irado, né, com bastante raiva. Por outro lado, o que Yosef ben Matitiahu, Flávio José, a gente vai falar um pouco mais, inclusive, de algo que ele produziu, Flávio José. Flávio José narra um Herodes bem diferente desse que é descrito por Lucas, né? Então, fica aí uma interrogação: o que aconteceu nesse período? Por que o comportamento de Herodes ficou dessa forma, tão feroz, né? E aí depois disso, depois de mandar executar os guardas que estavam naquela ocasião,
E desceu de Yehuda, de Judá, para Quisrim, para Cesareia, e permaneceu lá, e habitou lá. Então imagina só, depois disso ele segue a sua agenda semanal, né, Herodes, buscando realizar aquilo que lhe era próprio, né, passar nas cidades e verificar como estava o serviço de seus subalternos, de seus servos, né? Verso 20. As, então, Rara Apo Batsorim Uvatsidonim Vehem Ba'u Elai Belev Echad Vaidavru Alev Blastos. Até aqui, ó. Então estava irada a sua face contra Tsorim e contra Sidonim. A sua face de quem? De Herodes. E eles vieram para ele, para Herodes, em um só coração, e falaram sobre o coração de Blastos. Então Herodes vinha trazendo já essa angústia, essa raiva, pelo fato de Shimon Kefa não ter sido guardado, ele não estava detido, estava preso, né? Blastus Asher al Hadar Hameler Lehafgia Ba'adan Velasot Shalom Lahen Ki Me'eretz Hameler Rotziu Lahem Etche Shever Ravon Artsotam. E detalhe, esse Blastus que servia sobre a câmara do rei para encontrar atrás e realizarem shalom para eles. Então foram interceder, foram a falar com Herodes para tentar amenizar essa questão, né? E que realmente ele estava muito irado, pois da terra do rei tiravam para eles os grãos, que é os cereais, para saciarem a fome, né? Então o povo de Tsorim e de Sidonim se reuniram para falar com Herodes sobre o que estava acontecendo, né? Verso 21. Vaihi Hayon Yom. E aconteceu que o dia Moed, que o dia foi marcado, tá? O dia foi marcado. Aí você lembra da palavra Ohel Moed, tenda do encontro, né? Então, esse Moed vai falar de um encontro marcado. Então aconteceu que o dia foi marcado. Vailbash Horedos Bigdei Malchut Vayeshev al Kise Hamishpat Vaisa Alehem Midavrotav. E aconteceu que o dia foi marcado, e trajava Herodes vestes reais, e sentou sobre o trono para julgar, e trouxe para eles suas palavras, né? Então nós vemos aqui a figura de Herodes com toda a pompa e vestido com as vestes reais. Então era uma situação solene, né? Uma situação solene, e ele estava a realizar isso, e desta forma a gente vai ver o comportamento de Herodes diante do povo com toda a sua riqueza, né? As consequências disso, tá? Próximo verso, 21,
22. Vayariu ha'am lemor kol Elohim hu velo kol Adam. E gritou o povo dizendo, olha só, essa é a voz de Elohim e não a voz de um homem. Interessante isso, né? O povo o recebeu dessa forma e Herodes entendeu muito bem o recado dado pelo povo, né? Essa é a voz de Elohim, disse o povo, e não a voz de um homem. Não é Herodes quem está falando. Quem está falando são grupos dentre o que estavam ali próximo de Shimon Kefa, né? E aí, como consequência disso, tá? Do verso 22, é interessante que ao dizer essas palavras, isso encheu o ego de Herodes, que tinha muita riqueza, tinha muitas posses, né? Então, era o tipo de coisa, ser bajulado, que era relativamente normal naquela época em relação às autoridades romanas, tá? Verso 23, que diz assim, ó, e feriu, aqui ó, em hebraico primeiro, né? Vamos lá. Vayarhu malach Adonai, e feriu um mensageiro de Adonai, e o feriu, Kereag kilo natan kavod lelohim, no momento, né? E feriu o mensageiro de Adonai no momento, isto é, em um momento repentino, pois não deu glória, isto é, não deu honra, não honrou para Elohim, e comeram os vermes e morreu. Então aqui nós temos os últimos relatos a respeito de Herodes Antipas, né? Que é descrito aqui como uma pessoa que próximo dos últimos dias de sua vida, ele teve um comportamento bem feroz, como a gente pode observar aqui nos textos, né? E aí, interessante também, o verso 23 traz um detalhe que diz que ele não deu glória, ele não honrou o Eterno. Então, os vermes o comeram, né? E ele morreu. Ao que dá a entender aqui são os últimos momentos dele, Herodes, atuar, fazer acontecer isso ou aquilo, ou não, né? E dessa forma a gente começa a perceber como o ego humano é muito perigoso. A pessoa ser bajulada, é preciso prestar muita atenção nisso e perceber para que essas bajulações, que tudo isso não venha a tomar o coração da pessoa. Bom, então a gente percebe aqui, muito pelo contrário, Herodes recebeu o elogio feito pelo povo, né, que dizia que a voz dele era a voz de Elohim. Mas o que motivou o povo a pensar dessa forma na época, né? Veja bem, tem um livro chamado Antiguidade dos Judeus, cujo autor é esse aqui, ó, a ilustração, que é Yosef Ben Matityahu, também conhecido como Flávio Josefo, tá bom? Bem, segundo ele narra, e ele é um historiador, ele foi um historiador, aqui um busto dele você pode perceber aqui, ó, tá vendo? Ele foi um historiador que fez registros do que estava acontecendo exatamente na época em que se refere o texto. E no meio judaico, né,
se tem muitos relatos, mas em relação aos escritos nazarenos, alguns relatos não são comentados em algumas literaturas judaicas. Contudo, em relação a Yosef ben Matitiyahu, Flávio José, existem sim registros, e a gente pode conferir aqui nesse livro dele, inclusive, A Antiguidade dos Judeus, que aconteceu o seguinte, nessa ocasião do verso 23 e até do verso 22, né, porque tem um antes disso, antes dele entrar ali no teatro e fazer o seu pronunciamento, olha só o que Flávio Josefo fala a respeito do que aconteceu nesse dia com Herodes. Então veja só, ele foi a Cesareia, onde aconteceu um festival para ele, para Herodes. Tá? Então ele sempre acostumado a ser bajulado, as pessoas ali sempre perto dele para dar um auxílio de alguma coisa, certo? Isso no primeiro dia ali ele chegou e iniciou-se um festival. No segundo dia de Herodes, lá em Cesareia, no segundo dia, ele vestiu uma roupa, olha só, ele vestiu uma roupa toda com detalhes em prata, tá certo? Isso, com detalhes em prata, e foi ao teatro. Vestiu uma roupa toda prateada, reluzente, que qualquer raio de luz que incidisse sobre a roupa dele iria refletir com bastante intensidade, né? E aí a gente percebe o seguinte: quando ele fez isso, Herodes, que vestiu, segundo Flávio José, ele vestiu uma roupa com muitos detalhes em prata. Quando a luz do sol, pelo fato de ser de manhã, olha só o pensamento de Herodes, né? Quando você tem o nascer do sol, então ele vem assim na linha do horizonte, a direção de propagação dos raios solar estão praticamente na horizontal, né? Eu digo praticamente porque tem uma leve inclinação conforme o tempo vai passando, né? Mas imagina aí, na horizontal. Então era muito mais fácil acontecer aquilo que Herodes queria com a sua roupa com detalhes em prata, do que se fosse em um outro horário, né? Ora, mas o sol não estaria ali também radiante lá às 10 da manhã, 11, meio-dia, né? O meio-dia, falando nisso, que é a temperatura mais alta, né? Para o dia. Então a gente percebe que ao fazer isso, ao vestir essa roupa com essa parte metálica, com a prata, ele queria realmente que os raios fossem refletidos na sua roupa e issem em direção ao público que estava ali assistindo o seu discurso. Era isso que ele queria, esse é o seu plano, ele queria impressionar, né? Mas olha aí o que aconteceu. Na hora em que esses raios começam a incidir sobre os olhos das pessoas, os seus bajuladores começam a dizer que ele é um Elohim, começam a fazer vários elogios para ele, né? E esse orgulho passa a fazer parte do seu coração. Na verdade, já fazia, né? Foi muito mais uma massagem em relação ao ego de Herodes, que estava ali com toda a sua vestimenta, tentando se aparecer para o povo, né? E aí segue o texto. Diz assim: Vayarchu malach Adonai kרגע כי לא נתן כבוד לאלוהים ויאכלוהו תולעים וימות. E feriu um mensageiro de Adonai no momento, de repente, no momento, pois não deu glória, não deu honra para Elohim, e o comeram os vermes e morreu. Então aqui dá a entender que o texto, gente, é que ele morreu realmente de uma doença terminal,
de fato que os vermes já estavam consumindo ele, né? A sua estrutura, a sua carne. Então veja bem, o que significa, talvez você esteja se perguntando, o que significa o texto quando diz que Herodes ele morreu dessa forma tão terrível porque não deu glória ao Eterno, não deu honra ao Eterno. Aí eu compartilho com vocês, né, uma experiência que eu tive, né, no caso, em relação à leitura dos textos. É disso que eu estou falando. Como assim? Quando eu li esse texto pela primeira vez, ou pelas primeiras vezes, ainda adolescente, né, eu ficava imaginando, ora, então será que a punição de Herodes foi somente não ter dado glória ao Eterno, né? Mas aí a gente precisa verificar o que é isso. O que o texto está dizendo? O que eu pensava, melhor dizendo, né? O que eu pensava na época de adolescente? Que a punição veio sobre Herodes, porque no meio do discurso, em momento algum, ele deu glória ao Eterno. Como quem diz, glória ao Eterno, como se ele ficasse falando, né? Gente, não é isso, não tem nada a ver com isso, tá? Se alguém pensa aí que, então quer dizer que no discurso de Shimon Kefa, no discurso de Herodes, se ele tivesse em algum momento dito glórias ao Eterno, então ele não seria comido pelos vermes. Não tem nada a ver com isso. Não se trata dele dizer glória ao Eterno, glória ao Eterno. Não é isso, gente. Dar glória ao Eterno, isto é, na hora em que as pessoas estavam bajulando ele, que a sua roupa estava refletindo a luz do sol que vinha sobre ela, e as pessoas dizendo que ele era um Deus, que ele estava acima do ser humano e tudo mais, como é que ele poderia dar glória ao Eterno? Dizendo para essas pessoas, ele diria para essas pessoas não fazerem isso, porque o Eterno é maior do que tudo. Entendeu? É isso que é dar glória ao Eterno no contexto desse texto que está se referindo, tá? É isso que dá glória ao Eterno. Como é que se honra ao Eterno? Porque é dito essas duas palavras, né? Não deu glória e também não deu honra. O que é dar honra ao Eterno? Dar honra significa obedecê-lo. Obedecê-lo. É aí que está a honra. Entendeu? Mas Herodes, que era realmente uma pessoa difícil, uma pessoa cheia de si, e que agora estava foi ferido por um malar. E seus dias estão contados, tá bom? Ainda segundo Flávio Josefo, sobre isso que aconteceu com Herodes, Herodes foi para casa e só foi piorando de saúde, né? Então significa que chegou uma hora que ele não aguentou, ele morreu, tá certo? Ok. E aí vem o verso 24, que diz assim: Udvar Elohim Allah Alô Varav. E a palavra de Elohim, olha só, Allah quer dizer crescia, subia, ascender, brotar, erguer, exaltar. E subia muito. Olha só, né? E subia muito. Então, nós vemos aqui no verso 24 que se Herodes estava atrapalhando demais o trabalho desenvolvido pelos Talmidim de Yeshua, o discípulo de Yeshua, então o Eterno cuidou de capacitá-los para enfrentar os exércitos inimigos, né? Ok, então a palavra do Eterno começou a crescer a cada dia. Herodes já não estava mais no caminho dos Talmidim,
tá? Já não estava mais. E dessa forma, é importante frisar bem aqui o seguinte: não quer dizer que o povo de Israel não conhecia a Torá, nunca tinha ouvido falar da palavra do Eterno, que é a Torá. Porque quando o texto diz aqui, que a palavra de Elohim crescia e subia muito, então dá a entender, aparentemente, para um leitor que talvez nunca leu a Torá, e também fora de contexto, achar que o texto da carta nesse momento está dizendo que só havia realmente o conhecimento da Torá por parte do povo de Israel no momento em que foram compartilhar com eles, porque diz aqui, né, que crescia e subia muito a palavra do Eterno. Acontece que o povo de Israel não conhecia dessa forma como os discípulos de Yeshua estavam os ensinando, com essa grandiosidade, com todo o coração naquilo que estavam ensinando, né? Verso 25. Vaiashuvu Barnaba, e voltou Barnaba, isto é, Barnabé, você conhece assim, né? Ve Shaul, e Shaul, Saulo, Paulo, Mirushalayim, de Jerusalém, Jerusalém, Arrei, Asher Milchu, depois que concluíram a missão, Et Pekudatam Hamtoná Lahem, Vaikru Itam Et Yohanan Hamechune Marcos. Então olha só, e trouxeram com eles Yohanan, João, o chamado Marcos, né? Então aqui uma pequena ilustração para representar esse grande encontro, né? Você vai perceber aqui ao longo dos textos que Barnabé vai participando bastante, né, do que é narrado aqui na carta de Atos, tá bom? Ok, então já no próximo capítulo, que é o capítulo de número 13, gente, não estava aparecendo, eu estava lendo o texto aqui, não estava aparecendo para vocês o texto do verso 25. Me desculpem, tá bom? Então, aqui, pronto, Herodes já não era mais uma pedra no caminho dos discípulos de Yeshua, agora Shalichim, emissários. Então, eu quero aqui desde já agradecer a todos pela sua participação, tá certo? Deixo com você o meu Todarabá, né? O meu muito obrigado, tá bom? Hoje nosso estudo aqui foi bem breve, tá certo? Então são partes que Lucas vai narrando e não tem muito que abordar nessas narrativas em específico, tá? Claro, a gente sempre tenta extrair uma lição, mas basicamente nós fizemos a leitura aqui interpretada no seu contexto original, tá certo? Foi isso que nós fizemos aqui. Então, como eu ia dizendo, no capítulo seguinte, que é o capítulo 13, se até nos permitir, na próxima quarta-feira, nós estaremos iniciando os estudos do capítulo 13 e, portanto, as viagens missionárias de Shaul. O que aconteceu, como é que foi, né? Então vamos analisar cada caso a caso, viagem a viagem, como se comportou nossos irmãos naquela época que estavam acompanhando Shaul, né, por onde estava indo. Bom, então mais uma vez muito obrigado, Todarabá a todos, tá certo? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Muito obrigado por tudo. Não percam amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, tá bom? Diretamente do Rio de Janeiro, apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, tá bom? E a gente vai aprendendo grandes lições a cada Shabat, e
aprendendo com o nosso querido Moré Renato de Priso, às quintas-feiras, toda quinta-feira, né? E aprendendo também com todos os professores que apresentam seus estudos aqui no canal, tá bom? Ok. Eu me despeço de vocês nesse momento, desse nosso estudo de hoje, bom? Desse nosso breve estudo de hoje, né? Me despeço de vocês com uma música que já faz um tempo que a gente não toca aqui, de Raparvarim, que é a música Ahavá Pshuttá, Amor Simples. Olha aí. Tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Tá bom? Até o nosso próximo encontro. E Mitzi Hashem, se o Eterno permitir, na próxima quarta-feira, iniciando o capítulo 13. Não esqueçam, amanhã às 19h30, Moré Renato de Priso, momento do hebraico não, é um pedacinho da Torá. O momento do hebraico foi ontem, com o nosso querido Moré Marcos Felipe, tá bom? Uma grande aula, como sempre, assim como todos os professores do canal. Então, Laila Tov, uma boa noite, Shavua Tov, uma boa semana, Lehitraot, até logo. אין לי חרוזים יפים לשיר לך לפזמון, אין לי מיתרים לפרוח לך תחת החלון, אין לי בניסות רעות ללחוש לך באוזנך, אין לי כישרון אפילו לתאר יופייך, אין לי בית מהודר ואין לי זוג אוויר, אין חשבון בבנק ולא מגרש קטן בעיר, אין לי על הפליי משכורת, אין לי חליפה של חורף, אפילו אין לי דוד עשיר. אז מה יש לי? אך יש לי אהבה פשוטה, אותי תבחר, רק אם לא דבר. כן, יש לי אהבה פשוטה, ואת כולה אני רק לך מקדיש יומם וליל. אין לי מכונית להושיבך לצידי, אין לי גם קטנוע אל גבי שתצמדי, אין לי שום אלבום של אומנות לך להראות, אין לי תקליטים בשביל לשמוע או לרקוד, אין לי ג'וב בכיר, אני אוכל על חשבוני, לא שלחו אותי לחו"ל, נשארתי אלמוני, אין סירה לי בכנרת, אין לי מצלמה של סרט, אין טלוויזיה במונית, אך יש לי אהבה פשוטה, אותי אולי לא דבר. כן, יש לי אהבה פשוטה, ואת כולה אני רק לך מקדיש יום הבא. טו 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 טו. תודה רבה. תודה. תודה. אולי עוד שיר.